Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Deixa eu tirar a máscara aqui, senhor presidente. Eu vou aproveitar e usar a tribuna aqui, que eu acho que ficamos mais à vontade. Muitas vezes, senhor presidente, nesse ano a gente comentou sobre o pedágio aqui da nossa região, do Rio Grande do Sul, onde participamos de muitas audiências públicas, com agentes políticos, entidades de classes e a população em geral. Onde foi tratado de muitas obras para termos mais segurança, fluidez em nossas estradas da Serra, visto que o pedágio era fato no programa do governo do Estado. Procuramos, junto com técnicos, incluir obras pensando em atender às necessidades de nossa região. Retorno com desnível, marginais, novos traçados, um novo traçado na Curva da Morte, entre outras obras. Onde, nesse momento em que o governo do Estado está colocando em licitação, não temos claro quais obras serão efetivamente colocadas nesse programa e nesse contrato. Ficam algumas dúvidas. O governo do Estado, em um primeiro momento, acolheu grande parte das demandas. Uma pergunta que para nós hoje está muito clara. Quais obras serão realmente contempladas? Não temos essa resposta. Foi muito acolhedor, mas hoje não temos resposta. Ele vai nos colocar as respostas junto com a licitação. É preocupante porque o governo não está sendo sensato com todos os movimentos feitos por diversas áreas da sociedade. O governo retirou a outorga, sim, o travamento do deságio, que muito relutamos, vereadores, prefeito, entidades, para a disputa, no caso, na disputa das empresas que terão, sim, somente o menor preço nas cancelas, e não terá esta fatia que iria para, então, o governo federal, ou o governo estadual, do qual iria fazer um caixa com o dinheiro que seria pago depois por nós aqui, por mais de 30 anos aqui da nossa região. Entendo, sim, que não houve esse fechamento, muitas obras foram colocadas em pauta, muitas discussões foram feitas, não temos esse retorno. Há uma preocupação, sim, deste vereador, do qual nós tivemos em Caxias, com o vereador Juliano, entre outras, além de nós passarmos na quarta CRE, tivemos na Câmara de Vereadores, com alguns vereadores também se externando algumas preocupações. Por exemplo, ali daquele cruzamento da Forqueta, de um lado nós temos o Vale Trentino, que é um polo já turístico da nossa cidade. Do outro lado nós temos a Vila Nova, Vila Esperança, Mato Perso, tem ali diversas fábricas e ali não será instalado também uma elevada, um viaduto, será feito somente um retorno alongado. Fomos buscar, propor, então isso será colocado, segundo o governo do Estado, na prateleira essas obras, para depois dos 5 anos ser revisado e assim ser pensado se será feito ou não. Então imagina que ali está se pensando em 3 pistas de ida e vinda e mais uma marginal, ou seja, 4 pistas e retorno sem desnível. Então, assim como algumas obras que eu não tenho essa certeza, mas aqui do nosso município, que num primeiro momento foi dado como aceite, depois foi retirado.
Então, há sim a preocupação deste vereador, assim como toda a comunidade da nossa região. E vamos, então, aguardar aí a licitação para ter essas respostas. Também queria fazer aqui uma colocação, vereador Roque, que eu sei que é uma pauta, uma bandeira muito tua também. Depois eu vou pedir meu tempo de líder. Espaço de liderança. Senhor presidente. Na questão do agricultor, o custo da produção dos insumos para a próxima safra. Aumentou de um ano para o outro quase 100% o valor dos insumos, ou seja, os fertilizantes, os adubos, ureia, entre outros. E, ao contrário do produto, por exemplo, a fruta de caroço... Iniciando o seu espaço de liderança. Obrigado, senhor presidente. Que anos anterior estava em torno de 3 até 4 reais. Esse ano, porque tivemos uma safra um pouco melhorada, talvez aí pela produção um pouco maior, o valor do produto está em 1,50, 80 centavos. Até eu trouxe um vídeo aqui, eu não sei se dá para colocar, para mostrar uma fala de agricultor, do qual cita a dificuldade que estão enfrentando hoje, principalmente pelo valor dos insumos. Onde muitos agricultores de fruta de caroço, ou então plantações de milho, pequenos agricultores não vão plantar, porque não vão ter mais condições de cumprir. Acho que se dá para colocar, Eu estou aqui hoje visitando essa granja, aqui na localidade do Carapiaí, distrito de Fazenda Souza, interior de Caxias do Sul. Essa localidade aqui é o maior produtor de hortifruti granjeiro da região sul do Brasil. E infelizmente a gente vê o governo, e quando eu falo governo eu falo generalizado, né? Deixando de lado esse produtor que tanto trabalha e que leva o alimento para a mesa dos brasileiros. Infelizmente eu vejo o governo muito preocupado com os produtores de grãos, esquecendo aqueles que produzem tudo o resto. A gente não se alimenta só de grãos. Olhem a maravilha dessas árvores, olhem as frutas carregadas, e eles não conseguem colocar no mercado nem sequer pelo preço que cubra o custo da produção. Isso é muito triste, a gente vê um trabalho de anos e anos, o seu Eliseu Boff, o André do Amaral, pessoas que amanhecem e anoitecem na lavoura, carregando, descarregando, tirando as frutas, levando até os mercados. Eles vendendo o produto a 80 centavos o quilo e os mercados vendendo a 8 reais. Onde é que está a legislação? Não tem legislação? Então vamos criar a legislação. Isso é uma vergonha. Isso vai fazer com que o nosso agricultor pare de trabalhar. E quando ele parar de trabalhar, o nosso povo vai ter o dinheiro no bolso, mas não vai ter o que comprar para comer. Então, pensem, senhores governantes, é a hora da gente pensar numa nova legislação, para que favoreça esse povo trabalhador, ou nós vamos ficar sem alimento na mesa. É uma grande verdade, da qual é relatado pelos nossos agricultores, que hoje, se o agricultor não for remunerado e ele não produzir, nós não vamos ter alimento. Então, ou seja, o que é de repente caro nos mercados hoje e muito barato para aquele que produz, amanhã ou depois nós não vamos ter o produtor, e aí também não vamos ter realmente o que pôr em nossa mesa, nem por preço alto e nem por preço baixo. Ou seja, temos que ter políticas públicas, vereador Roque, para equilibrar esses ganhos. O produtor lá da ponta precisa ganhar um pouco mais e os atravessadores dividir esse lucro. Senhor presidente, eu acho que neste caminho, eu só trouxe esta fala porque 3 ou 4 produtores me procuraram, inclusive esta mensagem foi para produtores de caroço, de frutas de caroço. Até tinha conversado um pouquinho com o vereador Maurício sobre o assunto também, assim como conversei um pouco com o vereador Roque. E claro, estamos chegando aí final do ano, foi um ano para o nosso município, ou nos últimos 2 anos, muito conturbado, por ter passado esses 2 anos de pandemia. Estamos encerrando o 2º ano de pandemia.
Teve uma parada total no mês de março de 2020, mas, claro, eu vejo que aqui se economizou, sim, 60 milhões, muito importante, que, de certa forma, foi pago por nós, contribuintes aqui de Farroupilha, todos os dias, todos os meses, anualmente. E, claro, só para terminar, senhor presidente, que também o morador espera que os governantes retornem esses impostos em obra também da mesma forma, todos os dias, todos os meses e todo ano. Porque se nós pensarmos que isso só será feito em finais de governo, eu vou pensar onde que está o foco. Então, eu acho que tem que sim. Anteriormente, nós tínhamos pandemia também, mas nós tínhamos muitas obras, não parou as obras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A questão de ordem para a vereadora Clarice Baú. Quero solicitar a retirada do PL 57 e o PL 60 do Executivo, do adiantado, né, e próximo do recesso, e tem que ter umas avaliações nesses projetos. Retirada da casa. Estão retirados os dois projetos solicitados e a palavra está à disposição do vereador Caleb Coelho. Eu gostaria de comentar sobre uma coisa muito legal que aconteceu, muito bonita. Foi um evento na sexta-feira no Colégio João Grendene. Foi uma coisa muito emocionante que eu nunca tinha visto dessa maneira. As pessoas caminhando ao redor da quadra, parando em vários locais, onde as pessoas... E olha, acho que... Eu não sei, mas acho que umas 2.000 pessoas. Paravam em frente às casas, naquelas casas tinham crianças da escola preparando um show, cantavam. Aí, mais adiante, parava numa outra casa. Foi muito bonito, a população compareceu em peso lá do 1º de maio. Foi muito legal. E teve uma coisa que eu achei genial, que em determinado momento, a professora que estava narrando, né, o evento, falava que a estrela guiava os 3 reis magos, né? E naquele momento, incrivelmente, uma estrela levantou e começou a guiar, né, a população para onde elas deviam ir, que era um drone em formato de estrela. Genial! Uma coisa simples, quer dizer, simples tecnicamente falando aqui, eu não entendo, né? Mas para a gente, aquela estrela indo, então ela deu a volta na quadra e depois voltou, e o povo sendo guiado, né, por essa estrela. Então, eu quero parabenizar a direção da escola lá do 1º de maio, João Grendene, porque foi uma coisa que eu não imaginava que fosse assim, né? Eu não pensei, eu nunca tinha visto isso. E o prefeito, inclusive, falou que esses eventos vão passar a fazer parte do calendário, né? E acredito que as outras escolas também estão fazendo esse tipo de comemoração. E eu acho muito importante, porque, afinal de contas, estar de volta à vida. O ano passado não pôde acontecer nada, né, devido à pandemia. No outro ano, eu participei como Papai Noel, né, e eu fiquei feliz, inclusive, porque uma pessoa me disse: mas tu é magro. Papai Noel tem que ser gordinho. Eu me senti magro, sabe? Foi muito bonito aquele momento, né? Mas que bom que as coisas estão voltando, né? Tomara que no ano que vem a gente possa ter a nossa vida de volta, nossas comemorações todas com nossas crianças, as escolas possam cumprir o seu papel da melhor forma, porque os professores foram sobrecarregados nos últimos tempos, né? Não só a nível salarial, mas também a nível de tempo, né, doutora? Porque tinham que trabalhar 3 vezes o que era para ser uma vez, trabalhavam 3, porque era dar aula online, algumas aulas particulares, preparar aula em casa. Então, eu queria deixar registrado aqui os meus parabéns ao pessoal, principalmente da escola João Grendene, mas também a todas as escolas da nossa cidade que estão fazendo coisas realmente muito lindas, né? E que alegram o nosso coração e nos enche de esperança. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho.
E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Gostaria só de fazer uma referência à resposta ao pedido de informação, Juliano 71. E gostei de ouvir as tuas palavras, no sentido que você caminhou pela cidade, não só uma vez, acredito que muito mais. Gostou bastante do que viu. Uma palavra, aliás, uma frase importante que você citou, que o prefeito fez o certo, mas está no teu papel, né, de fiscalizar, a gente sabe disso. Mas eu achei original e achei bastante transparente a resposta da secretária Regina, do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, com os 466 mil, sabendo que temos uma rúbrica de 9.532, que é o custo por manter, senhor presidente, os 75 dias do aparato, né, da questão da iluminação do Natal. Então, eu queria fazer referência a duas situações, Juliano, se tu me permita. Se porventura algum funcionário municipal estava junto a esse trabalho, fora porque o pessoal que fora contratado, alguma situação precisava de luz, e teve várias situações. Então, o pessoal da prefeitura, pastor Davi, teve que ir lá e fazer esse acerto para o pessoal estar lá. Tanto é que a contratação prevê, inclusive, no dia 6, que também desmanche tudo até o dia 10. Então, realmente foram questões pontuais que realmente tínhamos que fazer isso. Isso, importante. Então, assim foi na Praça da Emancipação, Praça Flores da Cunha, na Casa de Cultura também. E então, fazer referência a esse custo, que é inevitável, né, a manutenção do inesquecível Natal de todos. E só na questão, acho que a gente avança, colegas vereadores, com um know-how melhor para o ano que vem, a gente vai aprendendo também, mas foi muito bonito esse Natal. Eu já tive, colega Amarante, o privilégio de falar aqui nesta casa, como eu sou natural da cidade de Canela, e o sonho de Natal lá da cidade, fora falado de Gramado também, começou assim, e digo mais, com muito menos que Farroupilha fez esse ano. E então é um avanço, são degraus que a comunidade vai ajudando, e na questão da conscientização que o nosso colega falou também, claro, é um avanço, as entidades civis organizadas vão indo, o pessoal vai embelezando suas casas. Então eu digo para vocês, com certeza, 2022 vai ser um grande Natal. Falar em 466 mil, sabendo que não podemos, claro, temos que pensar para frente, mas no governo anterior foi gasto quase 300 mil, com o aumento dos insumos, até que for olhar pelo que fora feito, desculpa, o que fora feito está bem, e não 800 mil como foi ventilado, talvez, o que fora comentado. Então, eu acredito assim, Juliano, foi importante, estamos avançando, e falando turismo, é uma das maneiras, Roque, de a gente avançar nesse quesito e trazer, claro, não vamos chegar ano que vem ao ponto de Gramado e Canela, vereador Caleb, mas, quem sabe, e acredito que sim, o segundo ponto do Natal. E a gente vai construindo assim, tem gasto, tem, com certeza, mas com cautela, com responsabilidade, saber que o dinheiro público é o suor de todos, né, vereadora Eleonora, e temos que preservar, temos que investir bem, e é da responsabilidade do nosso executivo e nós estarmos juntos e verificando, torcendo, investindo para uma cidade cada vez melhor, e nesse inteirinho eu quero dizer que estamos bem, acredito muito no próximo ano, um ano difícil, pessoal, 2021 não foi fácil, as situações narradas aqui nesta noite vão ao encontro também do ano pandêmico, é difícil, foram investido muito em saúde, então alguma coisa que poderíamos destinar, talvez não pôde ter sido feito. Eu digo que 2022, com muita alegria, a economia retoma com mais força, nossa cidade, as pessoas mais felizes, e quando fala da volta dos eventos, é mais ou menos por aí. Mantemos os cuidados ainda, porque essa pandemia não vai nos largar tão cedo, porém, de modo mais brando, a gente vai conseguir os nossos objetivos e como a cidade como um todo. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
vereador Roque Cervellini, tem a palavra. Nós ouvimos aqui o vereador Amarante comentar sobre as dificuldades dos nossos agricultores em relação, principalmente agora, nesse momento, à safra do pêssego, né? E também pela seca, né? Embora tenha dado uma chuva agora no final dessa tarde, mas certamente bem insuficiente para resolver o problema da seca, da estiagem, que afeta, sem dúvida nenhuma, os nossos agricultores e a sua produção. E eu assisti o vídeo ali, não sei quem foi a pessoa que falou ali, mas disse algumas verdades bem importantes. Hoje, o grande negócio, o grande produtor de grãos não está ruim, não está ruim, porque ele exporta, né? Manda para fora, vende em dólar, tem os seus insumos também, obviamente que eles sofreram reajustes, mas a venda está garantida em dólar, e o dólar está subindo, né? E, infelizmente, nós temos a agricultura familiar, que é a que depende do mercado interno, que é a que não exporta. Essa tem sofrido muito. Por exemplo, o ano passado, 1 quilo de pêssego se vendia entre 4 e 5 reais. Hoje os agricultores estão vendendo a R$ 1 e pouco, né? E muitos não estão conseguindo sequer vender. Tem pêssego aí se estragando, sendo doado. Inclusive, eu vi uma campanha, até vai como dica, eu vi uma campanha da Prefeitura de Caxias do Sul, que está buscando pêssegos nas colônias para distribuir na cidade. Não sei se está distribuindo nos colégios, está distribuindo nas vilas pobres, enfim, mas é um grande mutirão da Secretaria de Agricultura e Assistência Social, que estão buscando essas frutas que para o agricultor não tem serventia e não tem colocação no mercado para sustentar algumas pessoas que estão passando por dificuldades de alimentação. Então, realmente, o nosso agricultor tem tido diversas dificuldades. Ora é por causa da seca, ora é por causa das tempestades, ora é por causa da geada, mas também quando tem um governo que não olha, né, para esse setor, que é o setor de alimentos, de frutas, e a nossa região aqui, muito produtora de fruta de caroços, e também da uva, a gente tem amargado, né? O ano passado foi um ano difícil também do preço da uva. E esse ano, com a seca, a uva vai ter menos peso. Talvez tenha mais grau, mas certamente menos peso, menos volume. E realmente essa questão do preço do pêssego é bem preocupante. E não é que com isso o povo está comprando mais barato. Não. Está comprando praticamente o mesmo preço que já comprava o ano passado. E os insumos é um negócio assim, que é imensurável a quantia de aumentos que já teve. Se você pegar o óleo diesel, pegar a gasolina, pegar o álcool, você pegar o setor do aço, do ferro, que é usado muito na agricultura, você pegar o setor de peças, de insumos, de fertilizantes, de inseticidas, de herbicidas, e isso é um troço que encarece muito o produto, né? E o agricultor não tem de onde tirar, se não é tirar dali do seu próprio produto. Ele não tem como depositar isso numa câmara para daqui 6 meses, num silo, para isso agregar valor. A fruta precisa ser vendida, precisa ser comercializada, porque ela tem época. Ninguém sai por aí comprando uva no mês de junho. Ninguém sai por aí comprando pêssego no mês de maio, junho, julho, sabe? Essas são as épocas, final de ano, época de festas, é a época que o produto entra no mercado. E também eu gostaria de fazer aqui uma referência à Associação de Moradores do bairro Vila Nova e Vila Esperança, que nesse final de semana tiveram uma atividade muito importante lá naquela região, juntamente com uma empresa que se instalou aqui em Farroupilha, uma empresa recém-chegada aqui, mas que já chegou se enturmando com a comunidade, com as associações de moradores, com a união de bairro, e principalmente ali com os moradores que convivem nas duas vilas, na Vila Esperança e na Vila Nova. E estiveram aí esse final de semana fazendo aí... Vou pedir o espaço de liderança, senhor presidente.
espaço de liderança ao vereador Roque Cervellini. Estiveram aí, então, esse final de semana, a Aquabios, que é uma empresa de filtros, né, que se instalou aí no ano passado. Ela iniciou as tratativas em 2019, depois em 2020 a gente conseguiu dar andamento e em 2021 agora foi inaugurado. É uma bela de uma empresa, uma planta lindíssima, uma arquitetura fantástica, um produto bom e uma direção muito, vamos dizer assim, empenhada em ter também um relacionamento com a comunidade. E fizeram um Natal, né, onde distribuíram cestas básicas, mas produtos de boa qualidade. Produtos não é aquilo que sobrou, é produtos que foram comprados exatamente para atender a comunidade carente que vive no entorno ali dessa empresa. Então, parabéns à Associação de Moradores do bairro Vila Nova, do bairro Vila Esperança, a direção da empresa Aquabios e todos os que se envolveram nesse projeto de Natal, que é um momento, claro, que a gente precisa ser solidário todos os dias, mas o Natal sempre é um momento ímpar em que as pessoas afloram mais também essa questão da solidariedade e é importante que essas empresas também pensem no social. Se cada empresa também pensasse um pouco nisso, eu lembro de um discurso aqui de um ex-prefeito que dizia que gostaria que as empresas que chegassem na cidade também tivessem um envolvimento social com a comunidade. E isso só dá vantagem para a empresa, porque acaba sendo benquista, acaba sendo querida pela comunidade. A gente já teve empresas que vieram para cá de outras partes do país, especialmente do norte e nordeste, e que se instalaram aqui e não conseguiram se adaptar com o sistema nosso. O nosso sistema é um pouco diferente, então, normalmente, quando a gente vai numa cidade, a gente tem que fazer a leitura de como são os costumes. É igual o mochileiro, né, que anda por aí, mas quando ele chega na cidade, ele procura entender os costumes da cidade para poder se adaptar e sobreviver melhor. Então, parabéns aí à Aquabios, às associações de moradores daquela região, e a gente continua aqui também dando todo o apoio possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, encerramos o espaço do pequeno expediente. Como não há assuntos de relevância na presidência, até porque nós iríamos colocar aqui em votação algo hoje à noite, mas estaremos fazendo isso amanhã à noite, respeitando aos senhores vereadores que não puderam estar aqui e para que a decisão tomada seja igual para todos. Vereadora Clarice, muito bem lembrado pelo nosso Duílios, secretário desta casa, que nós teremos o cancelamento da audiência pública, tendo em vista a retirada dos processos, né? Então, o 57 e o 60. Então, a audiência pública que iria acontecer nesta quinta-feira, às 18 horas, não será mais realizada, tendo como justificativa o cancelamento dos projetos encaminhados a esta casa. Perfeito? Uma boa noite a todos. Pois não, doutora Eleonora Broilo. Só uma questão de ordem. Questão de ordem. Na segunda-feira, nós vamos ou não ter a sessão e a sessão solene? É isso que nós não definimos pela falta de muitos colegas aqui e que faremos isso na data de amanhã. De amanhã. Tá bom. Ok? Tá até bom. porque nós precisamos... Oi?
eu não sei se a nossa jurídica tem algum assunto. Enfim, vamos nos inteirar de todos o que há já determinado para esta casa, e amanhã nós teremos tempo, com certeza absoluta, para comunicar caso haja mudança. Perfeito? Pois não, questão de ordem. Vereador Gilberto do Amarante. Nós tínhamos uma ação agora dia 15 aqui na linha Mangines, que ficou para o dia 23, segundo a RGE está preocupada com o tempo. E também só para lembrar da reunião da próxima quinta-feira na linha Alencastro, depois às 7h30, lá na comunidade. Obrigado. Perfeito. A todos, nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.